Até o médico reconhece que ninguém aguenta mais essas informações, números de óbitos e de casos que diariamente nós acompanhamos aqui na TV Carajás. Infelizmente, nós estamos passando por essa pandemia e quando se fala da região de Campo Mourão, os 25 municípios e outras regiões vêm exatamente para a Santa Casa de Misericórdia, o hospital que é referência no estado em se tratando de Covid. Agora, presta bem atenção, porque o último final de semana, e nós estamos falando desta terça-feira, o último final de semana, foram de números alarmantes. O mês de junho já supera os óbitos do ano passado. Então, isso é muito preocupante. Por isso que eu vim conversar com o diretor técnico do Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Campo Mourão, que é o doutor Renato, que vai falar para a gente. O senhor estava dizendo, não vou nem falar sexta-feira, mas no sábado o senhor já tem números negativos com relação à Covid. Pois é, nós temos muitos números negativos, infelizmente, todos os dias. Tá? Se eu não contar sexta, contar sábado, nós tivemos sábado, domingo e segunda-feira uma média de 4 óbitos por dia. Tá? Isso é muito triste, né? Contando hoje, né, que nós tivemos um óbito de uma menina de 23 anos, né? Uma pessoa muito jovem para morrer de Covid. Né? Nós temos percebido que a idade das pessoas está diminuindo bastante, né? Talvez por conta da vacinação. Os jovens estão sendo mais acometidos também, muitas vezes porque saem, porque não se cuidam, acham que está tudo bem. Né? Nós percebemos também que houve uma diminuição dos casos nos últimos 3 ou 4 dias, mas isso é muito recente. Né? É um negócio assim que não dá ainda para a gente contar, porque dentro do hospital ainda está tudo lotado. Agora, quando o senhor fala de tudo lotado, tem espaço nesse momento, porque o tempo todo o senhor está falando de conseguir leitos. Né? Quando a gente vem aqui, o senhor está no telefone, no WhatsApp, procurando leitos na região quando não se tem aqui. Se precisar, nesse exato momento, como é que o senhor está com relação à lotação da UTI? A UTI, ela sempre está com a capacidade máxima, isso aí já é praticamente histórico. Né? Nós temos uma capacidade máxima. Existe gente na central de leitos ainda para ser encaminhado para nós, né? Pessoas que a gente não consegue absorver. Então, UTI sempre lotada, tá certo? A enfermaria, houve como que eu posso dizer, um fôlego, né? Diminuiu um pouco dos casos da enfermaria. Mesmo assim, a situação continua dentro do hospital intra-hospitalar, continua bastante crítica, né? E a gente ainda precisa se cuidar bastante com esse Covid. Repito, máscara, né? Lavar bem as mãos, a higiene das mãos, não colocar a mão no rosto, tá certo? Isso é importante. Manter a distância entre as pessoas, não estar em ambiente com muita gente, né? Evitar as aglomerações. Ainda fica esta informação, fica esta indicação para a população. Doutor, o senhor está dizendo que está confirmado a morte de uma menina de 23 anos. Quer dizer, a Covid não escolhe idade. A Covid é imprevisível, né? É muito imprevisível. A gente vê que a população mais jovem, né, apesar de ser menos afetada, né, apesar de sofrer menos com o Covid, a população mais jovem está sendo mais contaminada por esse tempo. Né? Então, o Covid ele não respeita temperatura, agora está fazendo frio, não respeita calor ou frio. É uma doença que ela simplesmente vem, você transmite, pega, tá? Não, se está frio ou se está calor, muita gente fica pensando, nossa, mas eu estou gripado, meu nariz está escorrendo, deve ser porque está frio, porque eu tomei uma água gelada, um sorvete, um negócio. Não é, tá certo? A Covid ela não respeita nada disso, ela simplesmente transmite, pega. Tá? Então, ainda temos que cuidar, apesar do frio, manter a distância. E agora, com o frio, as pessoas ficam muito aglomeradas em casa mesmo, né? Janela tudo fechada, naquele ambiente mais reservado. E isso não é bom também para o Covid, né? Porque daí acaba disseminando mais. A última vez que eu conversei com o senhor estava desesperado com toda a diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão com relação à falta de insumos. Eu queria saber como é que está sendo agora com relação ao medicamento e tudo que o senhor precisa para manter esses pacientes. Olha, Félix, nós passamos por situações bem
complicadas, né? Situações em que a gente teve que realmente esmagar comprimido para dar em sonda para paciente, assim, de horário, para ver se ele fica sedado, né? Dormindo. Mas hoje isso está um pouco mais controlado, né? Algumas outras medicações que a gente utiliza já a gente conseguiu contornar essa situação, né? Mesmo assim, não está confortável do modo que a gente queria. Infelizmente, a gente esbarra na dificuldade de encontrar essa medicação. A quantidade de medicação é sempre limitada. Quando a gente consegue comprar, nunca é 20 mil unidades que a gente quer. A gente compra 1.000, 800, 1.000. Isso não dá para muita coisa, né? Então, a gente vai oscilando entre uma medicação e outra, tá? E usando 2 ou 3 medicações aí para deixar o paciente sedado, dormindo, tranquilo, enquanto ele respira com o aparelho. Quantos pacientes o senhor está mantendo sedado hoje? Hoje, se eu for contar UTI geral também, porque afinal de contas nós usamos essa medicação para UTI geral mais UTI Covid, uma média de 40 a 45 pacientes dormindo com o aparelho, respirando com o aparelho, né, aqui na Santa Casa de Campo Mourão. Agora, doutor, claro que não é para chocar, mas é verdadeiro. Desses que estão sendo sedados, que estão entubados, doutor, tem uma ideia que diz que a maioria, ou a grande maioria, não consegue voltar, né, doutor? A gente não pode afirmar isso, tá? A gente trabalha contra a morte aqui. Infelizmente é uma situação difícil, mas a gente trabalha contra o pior, né? Apesar de que quando o paciente está entubado, né, queira ou não, ele tem várias vias de acesso, né? Ele tem um tubo na garganta, ele tem um acesso central, tá certo? Ele se alimenta por uma outra sonda e é inevitável que com o tempo as secreções que se acumulam, o paciente acaba tendo alguma infecção, tá certo? E são complicações naturais por decorrência da intubação deste paciente, né? Se eu tenho um tubo na garganta, aquilo lá acumula secreção e acaba que esse paciente, então, ele pega uma outra infecção e piora o seu quadro, né? Então, infelizmente, isso acontece. Porém, afirmar que um paciente entubado ele vai morrer, não podemos afirmar isso, não. A gente luta contra isso e todos os nossos esforços são para tentar resgatar a saúde desse paciente e trazê-lo à convivência da comunidade novamente.